Olá, vamos dar sequência a mais uma temporada do Pelo Avesso, nessa temporada junina que estamos apresentando aqui no Paraíba Online, nesse período de maior São João do mundo em Campina Grande. Na verdade, o forró é uma festa que se debruça por todo o território nordestino. E com prazer a gente recebe hoje uma amiga de muito tempo, a colega de trabalho, Calil Cavoli. Prazer tê-la conosco. Prazer todo meu, Ariel. Você sabe que diante de tanto tempo que a gente tem nessa jornada da comunicação, ter a oportunidade e o privilégio de conversar com você é algo que me deixa muito honrada. E eu queria começar um pouco falando sobre as circunstâncias que aconteceu a sua vinda para Campina Grande, você que é natural lá de Serra Branca. Ari, eu comecei na área da comunicação muito cedo, né? Eu tinha ali por volta de 14 anos de idade, morei em Serra Branca, nasci lá, sempre fui extremamente comunicativa e recebi um convite, certa vez, depois de um comercial que gravei com um amigo meu. Nunca pensei de chegar nessa área realmente, e recebi um convite de Marilana, à época era diretora-presidente, na verdade é ainda hoje, né, da Rádio Serra Branca FM, e me convidou para ler uma lauda da revista Veja, me lembro como se fosse hoje, porque eles estavam precisando de uma locutora. E assim eu fui, li essa lauda lá, conversei com ela. No mesmo momento ela me convidou para vir para Campina. Eles tinham um estúdio de gravação aqui na Campina Grande FM, e foi quando eu vim, fiz esse teste, e quando voltei, já voltei para a Serra Branca para fazer um programa de Réveillon. E desde então nunca mais eu tive o dia 31 de dezembro ao lado da família, e assim foi o primeiro passo que eu dei realmente nessa área. Na verdade, foi o despertar de uma vocação nata ou foi um desejo que se materializou? Eu posso dizer que foi vocação, porque assim, eu nunca estudei para realmente lidar na televisão, no rádio, ultimamente, né, com o advento das redes sociais. Mas, como eu disse, assim, minha mãe, ela tem uma memória muito melhor que a minha, e ela disse que desde muito cedo eu era muito comunicativa. Tem uma amiga dela que tinha um supermercado que ia inaugurar, e disse que eu, pequena, do tamanho de nada, disse: olha, eu vou para lá e vou fazer a inauguração do supermercado. E eu não lembro disso, mas assim fiz. E peguei microfone, ficava lá chamando o pessoal. Então, eu acho assim, Deus me deu já esse norte desde cedo e continuei até hoje. Confesso que eu até tentei sair um pouco da área da comunicação, mas pegou na veia. Como é que foi essa decisão internamente, familiarmente, a decisão de deixar a Serra Branca natal para vir para Campina Grande? Então, quando eu estava lá, acho que eu passei 1 ano e poucos meses aqui na Campina Grande FM, eles estavam precisando de uma voz feminina, de uma locutora, e procuraram e me sugeriram. Acho que foi Marilana mesmo que sugeriu, só que eu era muito nova. Eu tinha, acho que, uns 16 anos de idade, então tem toda a questão da própria idade, né? Para sair de casa, eu sou filha única, tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, e meu pai, até para vir estudar antes, ele não quis que eu viesse porque me achava realmente muito nova. Só que eu sempre tive uma vontade muito grande de crescer, libertar financeiramente, para ter, sabe, aquela vontade de comprar um perfume, não ter que pedir a pai e a mãe, fazer determinada coisa, não ter que depender deles. E, felizmente, acho que também por conta da independência que minha mãe sempre teve, quando eu recebi o convite, Marilana falou com eles, perguntou se eu poderia vir para cá, eles deixaram. Eu achava que isso não iria acontecer, porque, repito, eu era realmente muito nova, mas aí, enfim, conversaram e minha mãe permitiu que eu viesse, e com 1 ano e pouquinho depois eu já estava trabalhando aqui na Campina FM. Além do plano familiar, deu para se desligar inteiramente de Serra Branca ou não? Eu amo o meu Cariri. Eu vim até, olha, com uma roupa, né, que traz justamente essa tradição, essa cultura. Eu gosto muito de Serra Branca. Sempre que posso eu vou para lá. Eu moro muito mais tempo aqui em Campina do que toda a vida que eu tive, mas meus pais moram lá, meu irmão mais velho também mora lá, então assim, minhas raízes estão fincadas, e sempre que tenho uma oportunidade falo sobre minha cidade, falo de onde vim, e eu sou louca pelo Cariri. Sempre que posso, traduzindo em mês, é o que? Uma vez por mês?
Não, passo mais. Passo acho que uma vez a cada 2 meses. Tem datas específicas que em nenhum momento eu deixo de ir. Aniversário do meu pai, minha mãe, Dia dos Pais e Dia das Mães. Só que também, além dessas datas, quando tenho uma folga, eu gosto de passar o final de semana lá, vou pro sítio, ficar naquele calor, na varanda, ficando na rede, é bom demais, adoro. Vou avançar na cronologia profissional. Como é que se deu a migração para a TV? Com hesitação, com expectativa? Como é que foi essa transição? Eu sempre fiz muita campanha publicitária. Mesmo quando eu estava no rádio e já jovem, fazia campanhas de supermercados, comerciais, merchans, até na própria Hora do Povo, no Momento Junino. E em outro, quando ainda existia a Micarande aqui, que era o Carnaval Fora de Época, eu apresentava o programa Micarande na TV Borborema. Era sazonal, né? Um mês mais ou menos antes, e exatamente naquele final de semana do Carnaval Fora de Época. Então eu já tinha meio que essa intimidade, posso até dizer assim, com a câmera. E um tempo depois veio o convite através de Bastos Farias e Cacá Martins. Disseram que a TV estava passando por algumas mudanças e eles queriam também mudar o quadro de colaboradores. E confesso a você que eu não hesitei em nenhum momento. Eu já trabalhava na Campina FM, só que eu tinha migrado da área do entretenimento para a área do jornalismo. Eu saí daquele horário da tarde que eu tinha, de música e tal, para fazer o Jornal Integração. Então, eu já tinha aquele horário meio que disponível. Eu adoro um desafio, acho que é bom para a gente que trabalha para sair da zona de conforto, e quando eu recebi o convite foi tipo assim, Calil, você está pronto? Então eu disse, mas não dá tempo de pensar não, você tem que dar a resposta agora para a gente já começar a divulgar, e eu acho que uma semana depois, 15 dias, eu já estava no ar. Teve uma passagem por sorteios também em TV, né? Muitos. Fiz muito sorteio, no que você imaginar. Não só aqui no estado da Paraíba, mas Pernambuco também, Campina da Sorte, Paraíba da Sorte. Tem um programa da Alotep também que eu não vou me lembrar. Fiz o Pernambuco da Sorte muito tempo, que eram programas que a gente fazia de sorteio sempre aos domingos, e quando aqui da Paraíba também nas quartas-feiras. Era um período bem corrido, porque eu sempre tinha a questão da rádio, né, e tinha que conciliar esses horários. Aí já fui DJ também durante um bom tempo da vida, as noitadas que eu fazia, eu já passei por um bocado de coisa, viu, ao longo desse tempo. Foi difícil a separação da Campina FM? Eu não sei dizer se foi exatamente difícil. Difícil ou dolorosa? Né? Eu acho assim, eu passei muito tempo lá, né? Foram 23 anos. E assim, eu tenho uma gratidão eterna a toda a equipe, desde Marilena Mota, que quando eu vim para cá me acolheu demais, porque eu era muito nova. Ela meio que assim, aquela história de mãe, porque minha mãe veio e falou com ela, minha filha é muito nova, tá vindo para cá, e ela me acolheu de uma forma assim que eu tenho muita gratidão. E Naudete Amorim, a época que, meu Deus do céu, a importância que eles tiveram, os próprios meninos, Gilson Lira que trabalhava lá à época, Felipe, enfim. Mas sabe quando a gente tem aquela sensação de que um ciclo realmente já tinha se fechado? Foi essa sensação que eu tive. Passei por muito tempo da área do entretenimento, fiz anos e anos e anos o próprio Réveillon, que é uma festa que até hoje a Campina tem essa tradição. Passei para a área do jornalismo, que também foi uma experiência assim, fantástica que eu tive lá. Não creio que tenha sido nem dolorosa, acho que foi um ciclo realmente que se encerrou e que eu tenho uma gratidão eterna pelo que passei e pelos aprendizados que foram inúmeros. Calil, houve algum episódio, algum fato que demarcou para você assim, que Campina lhe acolheu, o carinho de Campina, assim, a sensação interna de que Campina me abraçou? Eu tive essa sensação, eu tenho principalmente quando eu faço festas para grandes públicos. E eu vou resumir exatamente há 3 anos, quando eu fui convidada para fazer o palco principal na 40ª edição do maior São João do mundo. É óbvio que eu já tinha muito tempo aqui em Campina, eu estou há 30 anos aqui na cidade, sempre que faço evento, eu sou
agraciada com o carinho do povo, a televisão nos dá essa visibilidade muito maior, só que eu tive a facilidade das pessoas já conhecerem minha voz, não poderia ser diferente, né, diante de tanto tempo no rádio, as campanhas publicitárias que eu já fazia, também os programas, como falei, também que já tive a oportunidade de fazer, mas quando você migra para a televisão é muito diferente, e você sabe do que eu estou falando, porque também faz televisão. Mas, Ari, eu confesso que quando eu cheguei naquele Parque do Povo, na abertura do maior São João do mundo, num local assim, lotado, com milhares e milhares e milhares de pessoas, que Kleber me chamou, que eu fui assim, literalmente ovacionada, acho que foi o ápice daquele coroamento de dizer, meu Deus do céu, eu me arrepio, valeu realmente a pena tudo aquilo, porque foi o maior público, sem dúvida, que eu já falei, e você vê o brilho, as pessoas, né, as mulheres se sentindo representadas ali, porque eu fui a primeira mulher a estar durante todo o período do São João, e todas as noites apresentando todas as atrações. Outras mulheres estiveram por lá, mas não da maneira que eu tive. E isso para mim é muito importante, sabe? Ser convidada numa data como aquela de 40 anos e as mulheres de todas as idades, eram crianças e mandando beijo, eu assisto, eu escuto, até empresárias, mulheres da área da política, enfim, de todas as classes, e chegarem para me dizer, me sinto representada por saber que tem uma voz, que tem uma mulher lá. Eu acho que foi realmente um divisor de águas para mim, apesar de todo o trabalho que eu já tenho ao longo desse tempo todo. Que legal. Vou exagerar aqui, cobrando da sua mente. Lembra quais foram as primeiras palavras no Parque do Povo nesse dia? Eu tenho o jargão já de alô, meu povo, né? Oi, meu povo, sempre começa o programa assim. Foi exatamente alô, alô, minha Campina Grande. Eu sempre começo todas as noites que chego lá como uma forma de agradecimento mesmo, né? Porque alô, meu povo, eu sempre falo dessa forma, começo a hora do povo assim, mas foi essa frase. E até hoje, todas as vezes que eu toco naquele palco, é assim que eu trato as pessoas. E aí você tem uma dupla experiência. A experiência dos anos recentes de estar no palco, contemplando de uma visão privilegiada o Parque do Povo, mas tem a experiência de estar lá embaixo, ser forrozeira, trafegar pelo Parque do Povo. Sim. Traduz para a gente as duas sensações. O que é contemplar o Parque do Povo nessas duas angulações? Olha, eu já contemplei o Parque do Povo como forrozeira, saindo de lá às 5 horas da manhã, que eu sinto uma falta danada. Pegando o sol com a mão. Literalmente pegando o sol com a mão. O São João também trabalhando, porque nós fizemos inúmeras coberturas lá, quando ainda da minha passagem lá pela Campina Grande FM, que a gente fazia essa cobertura, né, lá na festa, e em cima do palco. Hoje eu não me divirto tanto quanto antes, né? Por conta da própria do ritmo de trabalho, porque tem rádio, tem televisão, enfim, momento junino e tal. Mas aí você fica meio assim, olhando nos bastidores e diz, meu Deus do céu, como é bom você estar respirando os bastidores, que eu gosto muito, e ao mesmo tempo a gente vê aquele povo ali. São sensações completamente diferentes, mas que dá uma saudade danada, viu, do forró? De estar dançando lá, de pegar o sol com a mão, porque até o horário mesmo não pode, mas são sensações bem distintas, bem diferentes. Acho que também vai da experiência e da idade de cada tempo que a gente vai vivendo, né? Hora muito nova, curtindo, hora um pouco trabalhando, e agora com a responsabilidade ainda maior pelos afazeres do dia mesmo, não dá pra gente curtir tanto. Dá pra curtir os shows? Apresentador do Parque do Povo, animador, o que seja, dá pra curtir os shows? Eu particularmente não curto muito não, confesso a você. Porque assim, a minha jornada, como eu trabalho muito cedo na rádio, todos os dias eu acordo às 4h30 da manhã. E assim, por volta de 5h30 eu já estou na rádio, porque o jornal começa às 6h. Então eu saio do Parque do Povo tipo 2 horas da manhã, porque a gente apresenta a última atração, enfim. Não dá para curtir. No final de semana até que dá, ou se tiver um feriado no outro dia. Mas para quem gosta
do jeito que eu gosto, eu fico só de butuca ali, ó, nos bastidores. Mas assim, os shows iniciais dá para curtir? Dá para assistir? Não, ou assistir, envolvimento? não assistir a gente a... não assiste da forma como os forrozeiros estão lá embaixo, né? Pra quem quer curtir. Mas dá para assistir o show numa boa, tranquilo. Queria curtir mais, mas... Desdobrando aí, o que é que os apresentadores fazem durante os shows? Além de, eventualmente, acompanhar um pouquinho. A gente, a depender do show, né, a gente acompanha um pouco, temos uma sala lá, a gente dá uma olhada sempre em algumas ações que acontecem dos patrocinadores, vem alguém de fora que a gente precisa interagir, já vai combinando ali, vê questão do horário dos shows, e eu tento descansar a voz o máximo possível para poder aguentar aí esses 38 dias. Mas entre o intervalo e uma banda, parece muito tempo. Mas quando a gente está lá atrás, que chama, né? Chamou a atração, a gente encerra ali o período. Na hora que você desce, conversa com uma pessoa, outra e tal, passa muito rápido. Porque cada show daquele tem cerca de 1h15, 1h20, não dá para fazer muita coisa não. Qual é o sentimento, Carlos, que você observa com relação aos artistas da terra que se apresentam no palco principal do Parque do Povo? Do ponto de vista deles, se aflora um desmedido nervosismo, e do ponto de vista do público, se cada vez mais assimila e valoriza, aspas, as suas crias. Bom, Santa Casa não obra muito milagre, né? Verdade é essa. E eu acho interessante porque tem muita gente que cobra atração que é de Campina Grande, artistas que são daqui, mas dificilmente eles chegam na hora dos shows. Isso aí é fato. Não tem como a gente dizer um artista ou outro. De vez em quando tem uma polêmica, porque fulano de tal não vai, porque fulano de tal cantou cedo, mas se tanta gente reclama do horário, por que não chega? Por que não prestigia? Isso aí é algo que qualquer pessoa nota. Estou falando aqui porque é verdadeiramente o que acontece. A gente abre o palco muito cedo com artistas que se preparam, que fazem um show sensacional, mas o forrozeiro, vou tratar forrozeiro, embora a gente tenha outros ritmos, outros gêneros musicais, mas o pessoal só chega lá bem mais tarde. Com relação ao artista, a gente nota o cuidado, o zelo, a preparação que eles têm para se apresentar num palco como aquele. Minha gente, o palco do maior São João do Mundo é um local sagrado e desejado por qualquer artista. Ali nós temos pelo menos 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, a depender da atração, lhe observando. E eu converso, né, com alguns deles, que a gente tem mais acesso, óbvio, e eles falam assim, estou nervoso, preparei um show, e aí como é que tá? Não, vai dar certo e tal. É o brilho realmente no olhar, e acho que a gente merecia prestigiar um pouco mais. A gente falou muito de horário, tem gente passando batido. Você falou, sai 2 da madrugada em média do Parque do Povo. Mas chega que horas? 6h30, porque a primeira atração normalmente começa às 7, né? Então, 6h30 a gente tá lá, organiza um pouco, dá o primeiro boa noite, para o pessoal que já está trabalhando, começa cedo, e daí a gente tem aquele intervalo de cerca de 20 minutos para cada banda. Cá entre nós, o estrelismo predomina entre as grandes atrações do maior São João do Mundo? Alguns sim. Alguns sim. Algo assim que... Só pisa no chão porque é o jeito. É difícil até da gente... E não é só aqui, não. Tem artistas que a gente já sabe da fama, né? De outros locais também. Eu já fiz cobertura em outros palcos, até apresentando shows, e tem uns realmente que eles pisam no chão, como diz você, porque é o jeito. Enquanto outros, que são muito mais famosos, chegam assim de boa, tratam, dão boa noite, né, conversam, recebem os fãs de uma maneira assim extremamente carinhosa, respeitosa. Tem de tudo um pouco, viu, Ari? Entre esses dois perfis que você acaba de traçar, qual predomina? Eu acho que o de mais acessibilidade. Eu acho que é o que predomina mais com relação aos artistas que se apresentam. Tem alguns aqui, uns 3, 4, que realmente são mais difíceis, a ponto de não querer ninguém no backstage, porque se tiver uma pessoa fora da sala, o cidadão lá não desce do carro. Você falou de passagem já 2 vezes sobre a sua voz
como é que ela é preparada para essa maratona aí, que esse ano tem 38 dias, né? É verdade. Eu tenho um acompanhamento vocal. O primeiro ano que eu fiz, que foi justamente nos 40 anos, eu estava com uma fenda nas pregas vocais e foi bem difícil para mim conciliar pela jornada, né? Rádio, televisão, Parque do Povo à noite, Momento Junino aos sábados. E felizmente eu consegui uma fono, que é a doutora Ana Carla, e assim, ela não tem tempo ruim não, ela acompanha, na hora que a gente tem um intervalo lá, ela manda mensagem, Caliuca, faça isso, faça aquilo. Nesse período que antecede o São João, cerca de 30 dias, a gente intensifica os exercícios, mas mesmo assim, Ari, a mudança de clima em Campina Grande, a frieza que a gente tem, né? Friagem, cada um fala de uma forma, enfim. Esse frio que a gente tem aqui em Campina no período de junho, o próprio material que é utilizado pelos artistas, o gelo seco que é colocado lá, tudo isso prejudica muito. E eu já tenho rinite alérgica, então é mais complicado. Eu preciso muito estar cuidando da minha voz, porque eu fico rouca com muita facilidade. E além da voz, muda mais alguma coisa? Alimentação, por Sim, exemplo? tento. E o horário de sono, como é que muda? Pronto, o horário de sono. A voz, o sono é fundamental. Eu tenho muito problema com insônia, eu durmo pouquíssimo, naturalmente, período de junho é ainda mais difícil. O que é que eu tento fazer? Eu sou caririzeira, então eu sou aquele tipo de pessoa que eu gosto de cuscuz, de bode, de feijão, eu como isso 5 horas da manhã tranquilamente. Mas a gente precisa ter um pouco mais, então eu tento comer algo mais leve, já preparar pelo menos uma caminhada, porque eu sou meio difícil de fazer exercício, mas pelo menos uns 2 meses antes, no assunto de velho mesmo, dar uma intensificada, porque a gente precisa. O Momento Junino é quem exige mais do meu físico, porque são 2 horas de programa ao vivo e eu não paro 1 minuto, eu fico o tempo inteiro de pé, então é o que me exige mais. E tentar descansar. Acho que o sono é fundamental, embora eu durma menos, mas assim, qualquer minutinho que eu tenho para descansar, é dedicação total a esses eventos. Nesse clima contagiante, Calico, que é festejo junino de Campina, são os festejos juninos de Campina Grande, alguma madrugada assim com o Parque do Povo, com pouca gente, você já arriscou cantar lá para a multidão, não? Quem mais canta tá aqui. Cantar é a música inteira, do começo ao fim. Não precisa ser a música inteira, mas assim, eu não sei o que é que acontece. Eu me sinto muito, mas muito à vontade num palco. Então, assim, quando eu tô lá, que eu vou chamar a próxima atração, eu começo a cantar, aí eu canto com o povo, vou para um lado, vou para outro, a galera vem, acompanha também. Não vou cantar com banda e tudo, né? Porque aí, pelo amor de cantar, Deus, respondeu com animação. Então, porque eu fico lá, eu canto, tiro onda com o povo, o cantar é nesse sentido, entendeu? Porque eu gosto realmente, e aí o pessoal cai na farra também, acompanha na música, é algo realmente bem natural. 2 fatos marcantes nos bastidores do Parque do Povo que você vivenciou ou contemplou? Bom, acho que eu vivenciei de bastidor, que eu realmente não tinha acompanhado ainda essa história de ter artista que, enquanto não tiver todo mundo na sua sala, apenas o artista e também os seus seguranças, foi algo realmente que eu não imaginei que existisse. Sinceramente, né? Porque o artista, ele luta tanto para ter fama, ele luta tanto para ter pessoas nos shows, para vender. Hoje em dia é like, né? Antes era CD, disco e tal. Realmente eu não imaginava que chegasse a esse patamar. E de contemplação, a receptividade do público para com a minha pessoa. Foi realmente... Como é que foi o Alavantu para o Momento Junino? Como é que chegou nele? Então, antes mesmo de trabalhar na rádio, na televisão, melhor dizendo, eu já apresentava o Momento Junino. Eles fizeram algumas mudanças e me convidaram, perguntaram se eu tinha disponibilidade para fazer o Momento Junino. Também um grande desafio, porque são 2 horas de programa ao vivo, sem parar, com merchan, com atração, a interatividade com o público, e eu não pensei 2 vezes. Na hora que fui convidada, eu disse, pode contar comigo, que eu estou pronta e preparada. E o momento que, para mim, foi marcante desse momento assim, de momento junino e de festa e de tudo, foi o período da pandemia,
quando a gente teve que fazer o programa, eu apresentando sozinha, num local fechado, que foi a Vila City São João, mas um ambiente completamente fechado, apenas eu e a equipe, você imaginar, né? Tentar levar um pouco de alegria para quem estava em casa, porque nós não tivemos o São João, e relembrar de tantas festas que nós já tínhamos realizado com tanta gente dançando e um momento extremamente difícil que a gente passou. Como essa interação direta com o povo, que era ali, palma em cima, como se diz. Eu adoro, eu gosto de povo, eu beijo, abraço, eu vou tirar foto, eu danço lá de cima, eu tiro onda, eu requebro, literalmente eu fico me amostrando, como diz, porque eu faço porque gosto, é de mim mesmo. Como é que é o look, o vestimento, como é que escolhe para o Parque do Povo em junho? É uma confusão, Arimatea, porque são 38 dias de festa, são 38 looks diferentes. Olha, eu vou... É um guarda-roupa junino à parte. Então assim, eu preciso de parceiros, né? Então assim, a gente vai procurando, felizmente tem algumas pessoas que gostam de ter o nome, a marca atrelada ao meu nome, e ao trabalho que eu desenvolvo, mas é bem trabalhoso, porque para nós que somos mulheres, quem está me assistindo sabe disso, é um caso a mais, porque aí você tem cabelo, maquiagem, roupa e calçado, porque vocês homens, coisa mais fácil do mundo, né? Nunca vi uma coisa mais fácil de se vestir. No meu caso, não, eu tenho que, além dessa correria toda, todo dia tem que ter um look diferente para se apresentar, porque o povo cobra, viu? Calilca, qual vai ser a roupa? Chega na loja, eu quero aquela roupa que a Calilca tava. Olha, é um estresse, mas é um estresse gostoso. Sem mentir, dança todos os tipos de forró, de chachado, baião, tudo. Eu danço, não é à toa que eu tô com o pé machucado de tanto dançar, que eu inventei de dançar um chachado lá no momento junino e acabei que torci o tendão, mas eu não danço bem. Mas arriscar, eu arrisco. Estou dizendo a você que eu adoro um desafio. Aço Preto do Brasil de Forró inventou de fazer um desafio comigo em pleno momento junino, ao vivo, e eu inventei de aceitar. Pois não é que deu certo. Mas desses foi bom. Ritmos do São João, de dançar, qual é que você acha que tem melhor desempenho aí? Não, um shotzinho, né? Porque o shot é mais tranquilo, desce pra lá, desce pra cá, e todo mundo dá pra dançar legal. Nessa reta final da nossa conversa, a gente tem 3 perguntas que são reproduzidas para todos os nossos convidados. Cuidado que eu sou cardíaca, viu? Vamos a elas. Mas aqui é muito perto, a gente está gravando aqui muito próximo aqui de hospitais. Não tem problema. Tem problema, tá certo. Então vamos lá. Se você pudesse, qual memória do São João de Campina Grande gostaria de eternizar? Primeira entrevista que eu fiz com Elba Ramalho. Sou fã dela e confesso que quando cheguei perto, as lágrimas caíram. Literalmente, Ari. Chorei, consegui fazer o trabalho, mas chorou, foi algo assim. E eu tinha na mente, quando eu um dia tiver a oportunidade de fazer cobertura em Campina Grande, no maior São João do mundo, eu vou entrevistar ela. No primeiro ano que eu vim, eu consegui. Que ano e qual a primeira pergunta? Eu não vou lembrar. A pergunta eu não sei, mas eu acho que foi em 1996 ou 97. Faz tempo. E lá para cá, quantas entrevistas com ela, mais ou menos? Eu já fiz um bocado, perdi a conta já. Já fiz várias. Segunda pergunta. Na hora da fome, para escolher uma única opção, o São João tem gosto de quê? Ai, meu Deus do céu, de um caldinho bem gostoso, quentinho, nesse frio da Rainha da Borborema. A terceira pergunta, se pudesse escolher apenas um, qual seria o forró, a música da sua vida? Tem que ser um forró? Sim. Um forró? Não, a música junina. Então, vou cantar uma de Elba. Quando Vivi cantou, corri pra ver você. Atrás da serra o sol tava pra se esconder. Tá vendo que eu canto se deixar eu canto. Calilca, muito agradecido por ter aceito o convite aqui do Paraíba Online para a gente conversar sobre você, sobre o maior São João do mundo. Você que sabe, tem um carinho de muito tempo por você, muito singular. A gente se conhece já há bastante tempo. Verdade. Já trabalhamos junto também muito tempo. Eu que fico extremamente lisonjeada por ver o Paraíba Online, desde a semente, quando foi ali plantada, e hoje ver essa verdadeira floresta, né? Que a gente tem o privilégio de ficar sempre a par de tudo. E você, Ari, que é do coração, um beijo muito grande, gratidão pelo convite. E como eu sempre encerro, paz e luz sempre.
Até o próximo episódio do Pelo Avesso Junino aqui no Paraíba Online.